Olá! Passando para falar sobre tumores retroperitoneais. O retroperitônio é um compartimento especial que fica mais atrás, dentro da cavidade abdominal, mas fora da cavidade peritoneal. O que é a cavidade peritoneal? É a parte recoberta por uma fina membrana que envolve e separa os órgãos intraperitoneais, como o estômago, o intestino fino, o intestino grosso, a maior parte do fígado, vesícula biliar, baço, útero e seus anexos, como trompa e ovário, e a maior parte da bexiga urinária. Acontece que no reto peritônio se encontram estruturas muitíssimo nobres, como veia cava, artéria aorta e seus troncos principais. Encontra-se também o pâncreas, parte do duodeno, suprarrenais, rins, ureteres, nervos, sendo assentados sobre a musculatura posterior. E em uma situação mais próxima à coluna vertebral, por exemplo, temos ali a artéria aorta e a veia cava. E com todas as vísceras e com sua cavidade peritoneal por cima. Então, como é que a gente acha o espaço retroperitoneal? A gente começa tirando da frente, fazendo uma incisão aqui na linha média. Começa por planos, tirando a musculatura da frente, ou no corte, em que a gente afasta esses músculos, ou com uma câmera, que a gente chega aqui dentro da cavidade peritoneal. Essa películazinha, não sei se vocês conseguem ver que tem uma películazinha que envolve uma membrana. Essa membrana é chamada peritônio. Ela faz uma cavidade envolvendo alguns órgãos abdominais. Então a gente, para acessar o espaço reto peritoneal, a gente entra nela. É uma das maneiras de acessar. Tira os órgãos que não são reto peritoneais da frente. Aqui eu tirei o colo na frente. A gente afasta o intestino fino. A gente chega o estômago para cima, ou afasta o estômago, afasta aqui o colo do outro lado. E aí a gente tem o que a gente chama de espaço retroperitoneal. Então aqui a gente tem o que está as principais raízes e troncos vasculares que vão sair aqui da artéria aorta, já no espaço retroperitoneal. Então aqui vai ter pra gente os rins, os dois rins, os ureteres, né, na frente, e estruturas nervosas mais importantes que passam aqui atrás, ou raízes nervosas, e por trás o músculo psoas. Esse é o espaço retroperitoneal. Aqui com a glândula adrenal, com o rim, todo o pâncreas, duodeno, o rim do outro lado. Artéria aorta, veia cava e seus principais ramos. Tumores podem se desenvolver nessa região, que é um espaço, a cavidade retroperitoneal é um espaço onde normalmente contém só essas estruturas, mas podem crescer alguns tipos celulares, principalmente de células do tecido conjuntivo, crescerem ali e aumentando, formarem grandes massas ou tumores, tá? E esses tumores que se desenvolvem nessa região, 80% deles são malignos. Mais raramente, mas podendo se apresentar como massa retroperitoneal isolada, a gente tem também os linfomas e algumas metástases. E alguns tumores benignos de nervos periféricos, além de doenças que se parecem tumores, mas não são, como doença de Castleman e fibrose retroperitoneal, que são realmente bem raras. De todos os tumores retroperitoneais, o mais comum, do tipo maligno, né, que os malignos são mais comuns, é o sarcoma. O sarcoma é um tumor que vem de células que vem do tecido conjuntivo, que deveriam se tornar músculo, cartilagem, tecido adiposo, mas elas seguem uma diferenciação tortuosa, né, e acabam virando células sem um sentido, sem uma função e com potencial, né, de metástases. Quando são sarcomas, existe o risco de metástases. A gente fez no site, colocamos um texto onde a gente explica bem mais detalhadamente como é feita a investigação diagnóstica, a necessidade ou não de biópsia, as formas de tratamento. Se você tiver interesse nesse assunto, você pode acessar meu site para ver sobre isso. Obrigada pela atenção.